Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadoras de novo. Estamos aqui finalizando o nosso mês de outubro, né? Depois de esse mês tivemos 5 semanas de leituras, então foi um mês longo, né? Com muita coisa acontecendo. Bom, primeiro de tudo, recomendo que você veja a primeira leitura do mês. Caso você tenha tempo e sinta que é para ver também, não é obrigada a ver. Mas para sentir se casou com a energia completa do mês e se fez sentido, porque lá a gente trazia a energia do mês também. E para ver se casa com o seu final agora e com a leitura que a gente vai fazer, tá bom, minha borboleta? Bom, essa semana de Halloween aí, semana das bruxas, em nossa homenagem, eu tava perguntando pro universo o que é que eu poderia trazer essa semana, o que que era para ser trazido na verdade, né? Com relação a isso. Então eu senti de fazer 3 perguntas para as cartas, para a gente finalizar o mês e aproveitar esses véus que estão mais baixos, assim, né? Por assim dizer, mais transparentes para nós, para enxergar alguns pontos aí importantes na nossa caminhada, tá bom, minha borboleta? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz foi se há alguma coisa oculta que vocês não estão vendo ou fingindo que não estão vendo, né? Porque o ser humano é ótimo em fazer isso também. E se há alguma coisa oculta na sua energia que você precisa olhar com mais atenção para poder dar seguimento, trabalhar, enfim, seguir adiante com essa energia. E aí que saiu a carta do Ás de Abóboras ou Ás de Ouros, Rei de Espadas e a carta da Múmia, que representa a mudança, né? Borboleta, quando a gente fala sobre se há algo oculto na sua energia, o que eu sinto de te falar que você precisa passar a prestar atenção com mais atenção. Não tem nem outra palavra para te dizer fora atenção. O que você precisa prestar atenção com relação a essa energia, com relação ao que está oculto? A gente tem aqui um novo começo relacionado à sua vida material e ao dinheiro. Então, assim, pode ser um novo caminho que você queira seguir profissionalmente. Se você é autônomo, um novo produto, uma nova direção, às vezes uma nova forma de você honrar e trabalhar suas finanças. Então, assim, sei lá, até então você controla as suas contas, você olha para suas contas de determinado jeito. Um novo começo dentro desse campo é você passar a fazer uma planilha diferente, uma forma de controlar diferente. Eu sinto que a gente está falando aqui de novos começos com relação ao seu mundo material. E o mundo material pode ser tanto a forma como o dinheiro entra na sua vida, então, assim, um novo trabalho, um novo produto, uma nova direção, uma nova postura no seu trabalho também pode ser, como também a forma como você administra seu dinheiro, porque querendo ou não, tem tudo a ver com o crescimento do dinheiro em si, né? Então é sobre a forma como o dinheiro entra, a forma como ele permanece na sua vida. Há um novo começo pedindo aqui para acontecer e que talvez não esteja sendo visto e olhado com tanto carinho, né? Porque esse novo começo, ele pede mais análise, ele pede mais racionalidade, né? Acho que essa é a palavra. Um pouco mais de razão, um pouco mais de foco, estar centrada, mais objetividade no que você quer. Mas eu acho que eu falei a palavra análise, não me lembro agora, mas é algo que precisa do seu cuidado analítico, do seu cuidado racional. E eu sou a pessoa que eu sempre falo pra gente ter
um cuidado com essa coisa de usar a razão e etc e tal, porque acaba que às vezes a gente fica muito enrijecido, né? Inflexível. Então, tipo, tem que ser assim, eu não posso mais mudar nada na minha vida, né? E não é verdade isso. Eu sinto que aqui é realmente algo pedindo mudança, sabe? Pedindo assim uma mudança, mas é uma mudança para melhor, que talvez dê um pouquinho de trabalho no sentido de organização, ou até mesmo de coragem de ser feito, né? De ser colocado no mundo, mas que vai valer a pena, né? A carta da múmia, ela traz essa coisa de mudanças serem inevitáveis, né? Quando a gente pensa na múmia, por exemplo, em filmes, em histórias e tudo mais, e até na história do mundo, né? Na história do Egito e de outras civilizações muito antigas, a múmia é o arquétipo daquilo que muda de forma inevitável, ou seja, por mais que o corpo tivesse sido conservado, né, de formas incríveis, né, que a gente vê aí na história, ele vai se decompor, ele vai definhar, ele vai, sabe, mudar. Não tem como isso acontecer. Então, por mais que às vezes a gente lute contra as mudanças na nossa vida, elas vão acontecer quer a gente queira ou não. E por que a gente é tão resistente à mudança? Por que a gente é tão resistente a fazer diferente? Sabe? A tentar diferente, a seguir uma nova direção. Parece que a gente fica engessado de tipo, só assim vai dar certo, só do meu jeito tá certo, sabe? Só nesse formato que eu vou ter sucesso, só assim que eu vou ser vista. E não é verdade. Às vezes a gente tá aí lutando contra mudanças que na verdade vão honrar muito mais quem a gente é em essência, a nossa energia. E, e aí a gente fica batendo, né, dando murro em faca, querendo fazer as mesmas coisas de sempre. E é aquela frase que é verdade, né? Se você continua fazendo as mesmas coisas da mesma forma, como é que você quer ter resultados diferentes, né? Então eu sinto que essa energia que precisa ser olhada, que está oculta no seu campo, de forma consciente ou inconsciente, algo que tá aí assim, ó, piscando, tipo, muda, faz diferente, nananã, tal, dentro do seu mundo material, para que você colha de uma forma mais alinhada lá na frente. Então é algo que vai ser bom para você se for olhado. Não precisa mais ser evitado ou não precisa mais ser desse jeito para você ter sucesso, tá bom? Segunda pergunta que eu fiz foi: o que você está fazendo a mais, né? Então, assim, o que você está fazendo demais que você precisa diminuir um pouco, sabe? Que você precisa falar assim: eita, peraí, que eu tô fazendo isso de forma excessiva na minha vida e isso está me desequilibrando. Aí a gente vem com a carta aqui do pendurado, né? Ou a carta da suspensão aqui. A carta da morte. E a carta do 2 de copas, 2 de poções. Então, borboleta, o que você tá fazendo a mais aí que tá te prejudicando nesse momento, né? A gente pode começar falando que tô falando de um coletivo, então eu sempre vou dar várias sugestões para você ver o que casa com a sua realidade, tá? Talvez você esteja refletindo demais sobre alguma coisa, então assim, sabe, pensando demais, de tipo, faço ou não faço, mudo ou não mudo, vou ou não vou. Aquela coisa de tipo, eu tô muito reflexiva e aí eu não saio do lugar nunca naquele tópico na minha vida. Então, assim, o excesso de reflexão pode ser prejudicial em algum momento, né? Então, assim, é importante a gente olhar para dentro, é importante a gente olhar para os nossos processos de morte e renascimento, etc. Mas às vezes a gente usa esses momentos de casulo na nossa vida para ficar guardada lá dentro do casulo, pensando para sempre, e a gente não vai para ação. Então, assim, eu sinto que às vezes você fica mais no mental do que realmente vai para ação e faz o que tem que fazer, tá? Outra coisa que pode ser
Inclusive, eu tô falando de relações, tá? Tipo assim, eu não vou me envolver com essa pessoa, ou eu não vou fazer isso, ou fazer aquilo. Eu tô falando de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente fica pensando demais, tipo, será que a relação vai dar certo? Será que não sei o quê? Será que, ai meu Deus, o meu post do Instagram vai ficar bom? Vai e faça, porque quanto antes a gente fizer aquilo, quanto antes a gente se expor nesse aspecto, né? E ser vulnerável, antes a gente sabe se funciona pra gente ou não, seja uma relação, sabe? Seja uma parceria, seja um simples post de Instagram, qualquer coisa na nossa vida. A gente precisa fazer pra saber o resultado, tá? Eu não tô falando pra gente sair dando a louca, obviamente, mas às vezes a gente fica ali no casulo, vou ver, tô vendo as melhores formas de fazer isso daqui, nananã, tô pensando, mas se isso, mas se aquilo, criando mil cenários na nossa cabeça, mas a ação que é boa mesmo, nada, né, borboleta? E aí a gente quer que a nossa vida mude, né? Então, assim, tem esse ponto. Né? Outro ponto que está conectado com isso que eu tô falando, às vezes hesitando demais em fazer as coisas e talvez até não aceitando algumas mudanças que já aconteceram na sua vida. Então, por exemplo, se tem fases aí da sua vida que já se encerraram e você sente isso, encerrou, acabou, sabe? Aceite algumas coisas que já acabaram definitivamente na sua vida e realmente acabaram, você não precisa mais olhar para isso, já tá bom. Então, às vezes também a gente, entre aspas, tá, borboleta? Porque essa palavra tem que ter um cuidado de usar. Às vezes a gente peca no sentido de tipo, eu preciso curar isso aqui, eu preciso olhar mais isso daqui, eu preciso nananana, me resolver mais nesse aspecto. E você não precisa coisa nenhuma. Você já tá pronta para fazer o que precisa ser feito, com o tanto de cura que você tem, com o tanto de consciência que você tem. Se aparecer lá na frente uma outra camada para você curar, muito bem, você vai lá e resolve. Mas não fique, às vezes, procurando pelo em ovo, no sentido de eu preciso olhar mais, curar isso daqui e nananá e tal. E acaba que às vezes esses processos de cura que a gente fica continuamente fazendo é porque a gente não tá aceitando que aquilo já tá alinhado dentro de nós, que já tá resolvido. Acaba sendo uma forma da gente procrastinar, sabe? De forma inconsciente aí na nossa vida. E tem transformações aí na sua vida que já aconteceram 100%, você não precisa mais ficar voltando nelas. Então, assim, hora de olhar menos para os seus processos de morte e renascimento, porque muitos deles já estão simplesmente resolvidos, já tá tudo bem, já tá feito. E outra coisa que talvez você esteja fazendo a mais aí, pode ser alguns casos, é sendo extra resiliente em algumas relações, em algumas situações. O que é ser extra resiliente? É você pensar assim, deixa quieto, eu não vou falar nada, porque eu não quero arrumar confusão. Ou então, deixa quieto, eu vou, vou fazer porque não vai me custar. Ou então você se anular em algumas coisas da sua vida pra não arrumar confusão, sabe? E aí eu também falo isso sobre extra resiliência de uma forma muito cuidadosa, porque algumas leituras atrás eu falei o seguinte para vocês: você quer arrumar, você quer ficar em paz ou ter razão, né? Eu falei muito de borboletas assim, às vezes entrando em muitos conflitos internos e dentro de situações e com outras pessoas, mesmo sabendo que estava certo, justamente por querer que o outro visse que você estava certo. Então, assim, às vezes você gastava muita energia para que o outro visse que você tinha razão e que ele precisa seguir aquele caminho que é o caminho melhor para ele. E aí eu falei para você, às vezes não compensa, a própria pessoa precisa saber o caminho dela e não vai adiantar você se estressar, mesmo estando certa, para que a pessoa veja o caminho dela, porque ela não vai ver. Ela vai ver no tempo dela, na hora que ela der um shift de consciência ali.
eu falei isso. Mas essa é uma polaridade. A outra polaridade dessa mesma energia é ser extra resiliente. Então, começar a se anular em algumas situações que você precisa ter opinião, que você precisa se impor, e isso tá te afetando de alguma forma, tá, minha borboleta? Não é sobre arrumar confusão e tipo, ficar batendo o pé e voltar para aquela polaridade que eu tava falando. Mas tem hora que a gente precisa ser resiliente, tipo assim, meu, não adianta falar e deixa quieto, deixa eu ficar em paz comigo mesmo e respeitar o processo do outro. E tem hora que a gente precisa se impor no sentido de, olha, esse é meu limite, eu vou até aqui. E às vezes é com a gente mesma, tá? Porque a gente abusa da própria energia. Então, sei lá, se a gente tá se excedendo no nosso trabalho, ou seja, trabalhando demais, né? Viciadas em trabalho. A gente precisa parar assim, eita, peraí, Stefânia, né? Dá uma pausinha, querida, né? Você impor limites para si mesmo, porque você sabe que isso vai te fazer mal em algum aspecto, né? Em algum momento. E fazer isso com as outras pessoas também, né? A gente sabe que manifestadoras, borboletas manifestadoras tendem a ter uma infância ou uma adolescência que colocaram muito limitações em cima de vocês e agora vocês estão nesse processo de sair dessas limitações, né? De tipo, não pode, não vai fazer, não é desse jeito, tá estranho o jeito que você tá falando. E agora a imposição que eu digo é você falar assim, não, esse jeito que faz sentido para mim, esse jeito que respeita a minha energia, é assim que eu vou seguir. Dar limites é importante, borboleta. E aqui fala que talvez você não esteja dando limites aí para algumas pessoas e situações que precisam de limites e fala, peraí, você chega até aqui na minha energia, não vai passar mais, né? E o que está sendo feito a menos, né? Então, assim, o que você precisa fazer que não tá fazendo o suficiente, né? Essa é a terceira pergunta. Então, a gente tem aqui o 9 de espadas, junto com o 7 de espadas ao contrário, invertido. 7 não, 6 de espadas invertido. E a carta da iniciação, do teste sagrado. Então, quando a gente pensa o que você tá fazendo de menos, borboleta, eu acho que pode ser que esteja conectada com a primeira pergunta ou não, tá? Mas tem uma jornada aí que você precisa atravessar de uma vez por todas. E que por algum motivo você não terminou. Então, assim, sabe assim, se você tivesse que subir num barco, tá? E aí você tá de um lado de um rio e você tem que ir pro outro lado do rio. Você subiu no barco, mas você ainda não remou, tá, borboleta? Então eu sinto que tem esse aspecto de você precisa finalizar algo aí na sua vida, concluir ou seguir adiante em algo que tá parado, mas que você já sabe que precisa fazer isso. Então, falta movimento nesse aspecto. Você precisa ir para algum lugar, às vezes é uma mudança que você tá postergando, sabe? Assim, puta, sei lá. Só um exemplo, tá? Do dia a dia. Tô sentindo que eu preciso mudar de casa. Tô sentindo que eu preciso arrumar meu armário. Tô sentindo que eu preciso mudar a direção. E aí você entra no barco, porque você sabe, você tá sentindo que você precisa seguir em tal direção. Mas você fica procrastinando, de tipo, mas isso, mas aquilo, nananã, sabe? Então, assim, coragem para ir lá e remar esse barco até outro lado, porque é um lugar que vai te fazer bem, tá? Eu posso te dizer isso. Vai ser um processo de iniciação para você de uma nova fase muito florida da sua vida, tá, borboleta? Outra coisa é com relação a ficar presas em hábitos antigos ou presa no passado, que tá muito conectado com isso que eu tô falando, na verdade, né? Então, sei lá, eu dei alguns exemplos aqui já, mas outros exemplos de estar presa no passado, em hábitos antigos, é você ter subido no barco e falado assim, putz, eu tô sentindo que eu preciso mudar minha alimentação, tô sentindo que eu preciso trabalhar menos, tô sentindo, nananá, que eu preciso ir na academia, me exercitar, ou cuidar mais de mim. Tá presa ali a hábitos antigos, tá? E pode ser esse simples do dia a dia, como às vezes
Um hábito antigo pode ser o hábito de você sempre uma pessoa aí da sua vida, alguém da família, sempre ficar enchendo o seu saco, falando mal do que você faz, ou sendo grosso com você, e aí, ou cuidando da sua vida, e você engole, sabe? Engole aquilo lá e aquilo vai te fazendo mal. E você não consegue dar limite para essa pessoa, né? Tem muito a ver com a pergunta anterior. Você não consegue dar limite para essa pessoa. E é hora de e você sente que já deu, né? Que tá sendo um desrespeito com você. Então é hora de fazer isso, entendeu? Eu sinto que você precisa validar mais os seus sentimentos, ser mais gentil com você mesma. Porque talvez, com relação a isso que eu tô falando aqui e alguns exemplos que eu dei, esses ciclos estão se repetindo na sua vida, e eu vou usar uma expressão em inglês, né? Over and over and over and over again, né? De tipo assim, tá ali o ciclo toda hora voltando pra sua vida e você não rema. Você sabe que precisa mudar, mas você não rema. E esse ciclo tá conectado com validar mais os seus sentimentos e ser mais gentil com você mesma. Então, assim, em que ponto aí que você não tá na força do amor por você mesma, né, borboleta? E é isso, tá bom? Terminamos o mês aí com uma leitura bem chineluda, né? Mas eu sinto que ela precisava vir. Não à toa a gente tá aí na temporada de Escorpião, né? E é isso, minha borboleta. Espero muito que faça sentido pra você, que te ajude e que te dê uma luz pra você iniciar o mês de novembro, ó, metendo o pé e deixando morrer o que precisa morrer, tá bom, minha borboleta? Então é isso, obrigada mais uma semana. A gente se vê na próxima. Um beijo, fica com Deus, até mais.